Bem-vindos. Há 122 anos, uma prova automóvel, a primeira na Península Ibérica, lançou as sementes para o que meses mais tarde seria a fundação do então Real Automóvel Clube de Portugal. Esta semana vamos acompanhar a recriação desse evento, o Ride Figueira da Foz, Lisboa. Também vamos conhecer o Mazda MX-30, um SUV japonês candidato citadino ao concurso ACP Elétrico do ano. A 19ª edição do Grande Prémio ACP em Golfe terminou na Quinta do Peru. Vamos conhecer os vencedores. O Autódromo do Estoril já foi ponto de passagem obrigatório de Fórmula 1. Até 21 de novembro pode recordar esses tempos numa exposição na sede do clube, em Lisboa. Orgulhosos por pertencerem há 50 anos ao Automóvel Clube de Portugal, sócios foram homenageados em Lisboa e no Porto. São estes os temas em destaque esta semana. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. A primeira competição automóvel que se realizou em Portugal aconteceu em 1902. O Ride Figueira da Foz, Lisboa, há 122 anos, foi também a prova fundadora do ACP. No último fim de semana foi recriada por várias viaturas fabricadas até 1939. A Figueira da Foz seria bem diferente há 122 anos. Vale a pena relembrar que em 1895 tinha entrado em Portugal o primeiro carro. Debatiam-se depois ideias para desenvolver o automobilismo e fazer uma corrida entre a Figueira da Foz e Lisboa seria, acreditava-se, a melhor das propagandas. Inscreveram-se 9 automóveis, 2 a vapor e 7 a gasolina, e ainda 5 motociclos. Houve até chauffeurs vindos de fora para conduzir algumas máquinas. O infante Dom Afonso, irmão do rei Dom Carlos, convidou um italiano já prático na competição para lhe pilotar o Fiat, que viria a chegar em primeiro lugar à capital. O entusiasmo vibrante pouco mudou nestes 122 anos e, ao contrário daquele 27 de outubro de 1902, agora, com o ACP na organização, todos tinham a certeza de que podiam chegar a Lisboa. Isto dá mais anos de energia. Boa viagem. A Figueira da Foz é um motivo de enorme orgulho. Boa viagem, amigo. Boa viagem. Um motivo de enorme orgulho. Obrigado. E pronto, e como cidadãos de admiração sempre renovada perante a beleza destes carros e a capacidade das pessoas de os manterem. Portanto, para a Figueira é um dos momentos de ouro do ano. Após saída da Figueira, o raid passou por Vieira de Leiria, São Pedro de Moel, Nazaré, São Martinho do Porto e Foz do Arelho. A Praça da República, em Caldas da Rainha, substituiu as habituais bancas de fruta pelo estacionamento momentâneo deste museu com rodas que desfilou entre a Figueira e Lisboa. À falta das cavacas ou dos beijinhos das Caldas, havia outras particularidades. Encontramos o chapéu e os chapéus são... São das Caldas! Guarda-chuvas. Há bocadinho podia ter dado mais jeito. Fazendo jus à faiança, à loiça das Caldas, já reparou no pormenor? Sim, reparei agora, sim. não tinha reparado, sim, mas aquele cabo é sujeira, não é? É muito divertido fazer esta viagem nestes carros, é muito divertido, portanto viemos, apanhámos chuva, sol, frio, vento, mas uma maravilha. Tivemos 2 anos parados por questões logísticas e agora estamos a fazer a prova outra vez com carros lindíssimos pré-guerra, como a gente vê, e portanto talvez possamos fazer um segundo passeio para não ser à chuva, um passeio mais para o verão. A marcha foi retomada, agora para a região de Óbidos, onde pernoitou a caravana. Estava ainda o segundo dia a começar e já havia registros de baixas. É o seletor da caixa de velocidades, não é? Onde mete as mudanças, que é uma peça que já tem 70 anos, 80, não é? Está desgastado e às vezes leva o seletor para esse sítio. Quando leva para esse sítio, encrava com a mola e, portanto, ontem ficou engatado em marcha atrás, depois consegue-se desengatar à mão, mas já não consegue meter mudanças.
Portanto, é só na zona ali do seletor, o resto do carro trabalha, está tudo bem. Indiferente ao conforto do carro de outros tempos, Isabel, a participante mais nova deste raid, viajou tranquila. São 89 anos de diferença para João Alves, o participante mais velho. Com Lisboa e o Campo Grande à vista, os motards da GNR vestiram-se a rigor e trataram de abrir caminho para um final à época, junto ao Palácio Pimenta, o renovado Museu de Lisboa. Nós retomámos esta prática com caráter periódico o ano passado. Este ano dá-se até a feliz coincidência de hoje ser domingo, dia 27 de outubro, que é exatamente o dia em que, em 1902, no dia 27 de outubro, este raid de Figueira da Foz de Lisboa teve lugar e, portanto, este ano em particular tivemos esta feliz coincidência e tivemos estas 30 magníficas viaturas pré-guerra a fazerem os quilómetros que nos separam daqui à Figueira da Foz, com muito garbo, muita elegância e, claro, atraindo olhares e atenções para onde passavam. Tal como há 122 anos, foi o entusiasmo que o raid de Figueira da Foz de Lisboa protagonizou que deu origem, meses mais tarde, ao ACP, o então Real Automóvel Clube de Portugal. Daqui a pouco vamos olhar para os encontros de sócios de Lisboa e Porto que celebraram os 50 anos de ligação ao ACP. Damos agora atenção a um modelo do presente. Esta semana estamos ao volante do Mazda MX-30. É um carro candidato na categoria dos citadinos ao ACP Elétrico do Ano. Esta semana estamos ao volante do Mazda MX-30 Sky Active EV, a versão 100% elétrica deste SUV pensado para a cidade. É um modelo que se distingue pelo design e simplicidade, um carro que vale a pena conhecer. O design é agradável, a frente é marcada pelo longo capô, fechado por dois faróis que seguem a imagem da marca japonesa. O estilo SUV hatchback é concluído na traseira com linhas simples que escondem uma bagageira de quase 300 litros. E ainda quanto ao design, o MX-30 tem aqui um truque que não é inovador na Mazda, mas é inovador no mercado em que nos encontramos atualmente. Este carro tem 5 portas, mas só tem um puxador. Ora bem, as portas da frente abrem normalmente, enquanto as traseiras são umas meias portas, se quisermos, e abrem neste estilo suicida. E quando entramos dentro do MX-30, apercebemos que estamos realmente dentro de um Mazda, porque este sentimento é transversal a vários modelos da marca. O carro é simples por dentro, mas não falta cá nada, isto não é algo negativo, é muito bem equilibrado, tem aqui um design muito conservador, os materiais são de boa qualidade, os bancos são confortáveis e os acabamentos estão muito bem conseguidos. O carro tem vários espaços de arrumação e encontramos aqui materiais fora do comum, como cortiça, em vários acabamentos. A autonomia é das poucas desvantagens do MX-30. Se for utilizado apenas em cidade, pode alcançar os 250 km, mas se o objetivo for circular em vias rápidas, esta baixa para os 200 km. O preço do MX-30 começa nos 40 mil euros em Portugal e é um carro muito bem construído, interessante e diferente do habitual. Entre 1984 e 1996, o Autódromo do Estoril foi sinónimo de Fórmula 1 em Portugal. 40 anos depois, o ACP recorda esse período com uma exposição patente até 21 de novembro na sede, em Lisboa. O espólio fotográfico de Artur Ferreira e os momentos icónicos no Autódromo do Estoril, como a vitória de Ayrton Senna à chuva em 1985, são marcas desta exposição. Aqui estão imortalizados pedaços da história portuguesa da principal competição de monolugares do mundo. 1984, 21 de outubro, o autódromo estreava-se no Grande Circo da Fórmula 1. Dizem muitos apaixonados e conhecedores da competição que foi uma das temporadas mais vibrantes devido à competição entre as principais estrelas de então. O jovem Senna, que viria a ganhar um ano depois, fazia no Estoril o terceiro lugar atrás do experiente Niki Lauda. Domínio absoluto dos McLaren. O de Lauda foi segundo, o de Alain Prost primeiro. Está aqui também o registro da estreia de Pedro Lamy.
Eram outros tempos de Fórmula 1, conta Filipe Patacho. O comissário técnico à época viveu de perto estes e muitos outros momentos. Eu comparo com os dias de hoje, era completamente... É um grupo de gente que gostava muito de automóveis e as pessoas falavam entre si e notava-se que havia mais contacto pessoal. Ainda há bocadinho estava a me lembrar a velha chuvada daquele grande prémio de chuva, que foi fantástico e que vimos coisas fabulosas. Na parte técnica, era uma rotina muito pessoal, porque fazíamos as pesagens, fazíamos as verificações técnicas, é aquilo que eu estava a fazer lá. A quinta-feira era um dia importante, porque podia-se mexer, podia-se ver, podia-se discutir. Hoje em dia é tudo segredo, é tudo tecnológico, é completamente diferente. Foram 13 edições do Grande Prémio de Portugal organizadas pelo ACP entre 1984 e 1996. As fotografias, os painéis infográficos e a memorabilia composta por carros de corrida, fatos e capacetes são uma viagem no tempo aos anos dourados da Fórmula 1 no circuito do Estoril. Eu acho que esta exposição tem muito a ver com o ADN do ACP, porque na altura o ACP trouxe efetivamente a Fórmula 1 para Portugal e ao fim destes anos todos reviver esse momento é muito importante e sobretudo para os nossos sócios poderem ver fotografias, porque há muita gente que já não tem memória dessa altura e portanto eu acho que é importante ter uma exposição que vai estar aqui permanente, que as pessoas podem vir aqui a tempo que quiserem, verem o que quiserem, para reviverem no fundo os anos de Fórmula 1 em Portugal. Ao entrar na exposição, Sandra Melo, filha do fotógrafo Artur Ferreira, não escondeu a emoção. São muitas as recordações. Muitas memórias. Estou muito emocionada simplesmente pelo facto de que se as imagens estivessem comigo, eu não queria fazer nada com elas, não é? Iam-se estragar, já, são slides, e ninguém ia poder ver estas imagens que foram tiradas ao fim e ao cabo com tanta paixão, porque o meu pai fazia esta fotografia com muita paixão. E fico feliz, fico mesmo muito contente. Estava agora ali a ver as imagens de 1985 aqui no Estoril, que eu fui com o meu pai, né? Tínhamos sempre o privilégio de ir às boxes e viver um bocadinho a Fórmula 1 de outra forma. E eu lembro de tempos muito felizes. Eram outras alturas que vivia-se a Fórmula 1 com outra alegria e outra disponibilidade que não há agora. Os mais recentes campeões da Baja Porto Alegre, Miguel Barbosa e Martim Ventura, não perderam a inauguração. Sou um adepto da Fórmula 1 e sinceramente nunca tinha visto assim a história mais resumida e compacta, num sítio onde conseguíssemos perceber bem, e estou a gostar. Já dei aqui uma volta, já li, tinha aqui interesse na primeira vitória do Senna, que foi em Portugal. É interessante ver também a mudança de gerações. Estou a adorar, porque é um regresso ao passado. Eu cresci a viver isto tudo de perto, fui um afortunado nesse aspecto. Desde miúdo, já quando andava nos karts, poder viver isto de perto ali no Autódromo de Estoril. Os pilotos de Fórmula 1 todos a virem a Cascais, para o Estoril, nós a podemos ver de perto. Antigamente havia uma proximidade maior entre os pilotos e o público e tudo mais. Tenho uma história gira, que um dos sítios que eu ia vê-los, eles iam sempre jogar golfe à Quinta da Marinha. E um dia estava lá o Nigel Mansell a fazer o que era um concurso, que era o longest drive, que era sair ver quem é que batia a bola mais longe, e estavam lá grandes jogadores de golfe portugueses. Eu lembro perfeitamente, não me lembro do nome da senhora, mas que era uma das principais jogadoras portuguesas, que o Nigel Mansell disse: não, eu faço questão de pôr a bola para a senhora bater. E era uma bola de sabão. E ela, quando bateu, a bola desfez-se, as pessoas todas à volta a rir. Foi um momento giro, ele era divertido, era uma pessoa, uma característica, além de excelente piloto de Fórmula 1, era uma personagem. Esta exposição, com espólio fotográfico e não só, dos 40 anos da Fórmula 1 em Portugal, pode ser vista até 21 de novembro na sede do ACP, em Lisboa. 50 anos como sócio ou sócia do Automóvel Clube de Portugal é uma marca significativa na vida de qualquer associado. Foi esse momento que o ACP celebrou nos recentes encontros em Lisboa e no Porto. Agradecer a lealdade dos sócios, por isso é que estou aqui com 50 anos, é porque também estão satisfeitos.
Portanto, muito obrigado por terem vindo, é muito amável da vossa parte. Essa ligação de 50 anos foi um motivo que reuniu, primeiro em Lisboa e no Porto, no dia seguinte. Estes sócios do ACP foram dezenas de associados que tiveram a oportunidade de brindar e conviver entre si e com o presidente do clube, Carlos Barbosa. Vamos então saber mais sobre estes sócios de meio século e começamos por Mário Rodrigues, um associado que conta 101 anos de idade. Como sócio, entrava em provas organizadas pelo ACP, foi provas de rally, foi onde ganhei essas taças. Na altura em que pertencia à direção, como vogal na direção, não tínhamos ordenado. Normalmente, 5 em 5 anos, o clube manda-me um quadro, um diploma, dando conta da devoção ao clube, que eu considero extraordinário, com muito boa gente. Eu tinha 23 anos quando me fiz sócio do ACP. Até hoje nunca desisti. Como nunca desisti nada na vida, também não desisti do meu ACP. Eu, grande benfiquista, sócio honorário do Benfica, atrevo-me a dizer que o Automóvel Clube de Portugal é o melhor clube português. Tive o meu primeiro carro e imediatamente não hesitei em tornar-me sócio do ACP. É uma experiência muito positiva. Acho que o ACP é um grande clube, pugna pelos interesses dos seus sócios, que presta uma série de serviços bastante interessantes. Primeiro em Lisboa e depois no Porto. Foi assim que se cumpriu a tradição de homenagear em pessoa os mais fiéis sócios do Automóvel Clube de Portugal. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Muito bem, parabéns a todos, hein? Agora, quase a fechar a edição desta semana, temos golfe. Chegou ao fim o principal circuito do clube, o Grande Prémio ACP. Foram mais de 70 os sócios que discutiram a prova que decorreu na Quinta do Peru. Jogaram esta última prova os 36 primeiros classificados net e gross e as 6 primeiras classificadas da Ordem de Mérito Feminina. As categorias net foram divididas por handicap. As primeiras integraram jogadores com handicap até 18,4 e as segundas handicap de 18,5 até 36. A modalidade em jogo foi Stableford, o sistema de pontuação alternativo. Em vez de contar o número total de tacadas, os pontos são marcados com base no número de tacadas dadas acima, abaixo ou igual ao par de cada buraco. Ou seja, o resultado é somatório da pontuação efetuada em cada um. Nesta final, a pontuação valia mais. Pois valia 1,5 vezes mais do que o Ordem de Mérito, do que a tabela durante a época. Portanto, estava em jogo muita coisa, até um quarto, quinto lugar conseguiria chegar à liderança, e foi o que aconteceu em algumas Ordens de Mérito, sim. Foi uma final renhida. No T1 preparavam-se para jogar Fátima Maria Pita, Maria Margarida Sampaio, Maria José Pinto e Marta Franco de Sousa. Este lago, que integra o buraco 8, um par 3 com um comprimento de 200 metros, desafiou às melhores tacadas dos golfistas. No buraco 18 estava a terminar um dos grupos com o melhor handicap. Poucos podiam acreditar nestas condições, tendo em conta as previsões de chuva e trovoada e o nevoeiro do dia anterior. Era hora de passar à contagem de pontos. Vamos conhecer os vencedores do dia. Tiago Costa venceu a categoria Grosso com um total de 36 pontos. Não entrei muito bem no jogo, não tenho conseguido jogar com o trabalho, mas depois parece que o jogo natural começou a vir, relaxei melhor, bons shots e acabei por fazer um bom resultado. Este ano o circuito foi consistente, pode-se dizer assim. Fui jogando bem, nunca tive grandes voltas, mas também não tive más. E fez-me ganhar alguns torneios que me deu a vantagem para ganhar o circuito. Nas primeiras categorias net, com 41 pontos, 4 acima do par do campo, Bernardo Vasconcelos conquistou o primeiro lugar. Nas segundas categorias net, foi Rui Proença quem venceu com 35 pontos.
Na categoria de senhoras net, diretamente do Algarve, foi vencedora Maria Margarida Sampaio. Somou 35 pontos. Foi um bocadinho o resolve o que fizeste mal, que não estava a jogar espetacularmente, falhei alguns drives e tive a fazer muitos shots de recuperação, mas consegui, com muitos nervos, fazer alguns bons shots de recuperação e isso valeu para conseguir um resultado que me permitiu ganhar. Conhecidos os vencedores do torneio, vamos saber quem venceu a 19ª edição do principal circuito do clube. Tiago Costa foi campeão em grosso, totalizando 725 pontos. Em net, Fernando Jorge Vaz venceu com 338 pontos. A campeã na categoria de senhoras foi Maria José Pinto, com 533 pontos. Terminou o Grande Prémio ACP Golf. O circuito completou-se com 9 provas que passaram por 8 campos. Troia, Campo Real, Ribagolfe, Quinta do Peru, Praia del Rei, Quinta da Marinha, Quinta da Ria e Ponte de Lima. Foi sem dúvida o circuito mais concorrido sempre da história do clube, o que nos deixa muito satisfeitos. Ver esta resposta dos sócios, ver com uma média de 140 pessoas em cada uma das provas de apuramento que nós tivemos este ano. Portanto, foi algo surpreendente, conseguimos passar de 1 para 2 dias, um pouco loucura, mas os sócios alinharam e com muito entusiasmo. Os prémios das Ordens de Mérito serão entregues na sede do ACP em Lisboa a 23 de novembro. Vamos à agenda. Temos 3 sugestões de eventos que não deve perder agora que entramos em novembro. No fim de semana de 9 e 10, leve o seu automóvel e passe um fim de semana à descoberta de paisagens incríveis. Neste passeio de inverno, o roteiro passa por Porto de Mós, grutas de Miradair, Fátima e Almoró. As inscrições são limitadas. No fim de semana seguinte acontece a prova de clássicos que fecha a temporada ACP Clássicos Cup 2024. O Rally Dom Carlos I tem partida na Lausanne e final em Arganil, onde vão ser entregues os prémios desta época que distinguem as melhores equipas concorrentes nas provas de regularidade do clube. A 23 de novembro, a Taça Fundação ACP Golf celebra 21 anos. Depois destacadas na Quinta da Marinha, os sócios estão convidados a ir até à sede do ACP para a habitual cerimónia de entrega de prémios relativos a esta temporada de golfe. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!